Olá pessoal, hoje vou falar sobre um assunto muito interessante e importante para o nosso dia a dia. Vou falar sobre a nossa memória de trabalho, que está aqui no nosso cérebro. Vocês sabem o que é isso e para que ela serve? Será que podemos aumentar essa memória chamada de memória de trabalho? Vamos descobrir juntos tudo o que envolve isso? Mas antes, você já sabe, eu vou chamar a vinheta. Olá, eu sou Rodney Danca, sou psicólogo e nessa carreira que eu tenho orgulho, tenho prazer de estar, venho ajudando bastante concurseiros, vestibulandos e alunos a aumentarem suas memórias, potencializando suas inteligências. E se você quiser saber mais sobre isso, na descrição desse vídeo eu deixo o meu contato de WhatsApp. Vamos entender o que é a memória humana? Saber como ela funciona? É um assunto bem interessante. As pessoas têm diversos tipos de memória. Uma das mais importantes é conhecida como memória de trabalho. E a memória de trabalho é um tipo de memória conhecida como memória de curto prazo, uma memória muito rápida, que nos permite armazenar e manipular informações temporárias e realizar algumas tarefas do nosso pensamento, que nós chamamos de tarefas cognitivas. Algumas tarefas sim são extremamente complexas, como por exemplo o que a gente faz aqui, compreensão da linguagem, leitura, aprendizagem e o próprio raciocínio, seja ele verbal, seja ele raciocínio lógico ou matemático. Por exemplo, deixa eu te contar. Quando você está fazendo uma conta de cabeça, 2 mais 2 dá 4, 4 vezes 4, 16, sair 16 dá 4, dividido por 2 dá 2, né? Uma brincadeira, né? Você está usando o que a gente chama de memória de trabalho exatamente para guardar os números e refazer os cálculos quando são necessários. Eu fiz essa brincadeira para você entender, para materializar o que seria a memória de trabalho. Ou quando você está conversando com alguém e você está usando sua memória de trabalho para lembrar do que a pessoa disse há 1, 2, 3 minutos, até para você poder responder de forma adequada. É para isso que serve a nossa memória de trabalho. Bem, a memória de trabalho é um bloco de notas mental. É como se fosse o bloco de notas do Windows ou o seu caderninho de anotações. Essas fichinhas que a gente começa a anotar aqui. Bem, se ela é um bloco de notas mental, a gente vai usar para anotar coisas que você precisa lembrar por pouco tempo, alguns segundos, no máximo alguns minutos. Olha só, dizem que a memória de trabalho pode armazenar no máximo 7 minutos. Tem até um filme que fala sobre a memória de trabalho desses 7 minutos. Mas há uma teoria mais famosa sobre esse bloco de notas. Essa teoria, um pouquinho mais famosa, diz que a memória de trabalho ela consegue armazenar informações de 5 a 9 elementos ao mesmo tempo. Por isso, se você tentar guardar muitas informações na sua memória de trabalho, elas podem se misturar, elas podem se perder, você pode confundir tudo e parece que é assim mesmo, né? Por exemplo, se alguém te disser um número de telefone muito longo e você não anotar ou repetir várias vezes, você vai esquecer desse número, não há dúvida. Vai confundir os dígitos, vai trocar de posição, é assim que funciona, é assim que é. A memória de trabalho, ela é modulada, ela é encontrada nessa região aqui, que nós chamamos de córtex frontal dorsolateral, nessa região aqui. Eu costumo chamá-la de córtex pré-frontal. É uma região do cérebro que fica na frente da nossa cabeça. A região ela é responsável por controlar a atenção, o planejamento das nossas ações, a tomada de decisão, se é certo ou errado. Qual decisão que eu vou tomar? Muitas vezes a gente toma decisões erradas, não é por falta de memória, é por uma outra característica que eu falo num outro vídeo, tá? Ela serve também para fazer funcionar corretamente as funções executivas do nosso cérebro. As funções executivas são as habilidades que nos permitem organizar as nossas ações, resolver problemas, controlar nossos impulsos. Não dá para sair fazendo o que a gente tem que dar uma segurada aí, né? Então, o córtex pré-frontal
Nossa memória de trabalho serve para ponderar e colocar vários limites, e também ela serve para adaptar à mudança. Por isso a memória de trabalho é essencial para o desempenho cognitivo e agora sim, principalmente o desempenho nos estudos, o desempenho acadêmico. Se você estuda para concurso público, se você estuda para o Enem, para um vestibular, ou mesmo se você estuda para as provas da faculdade. Não tem sentido alguém fazer uma faculdade particular e ficar de DP. Não vai pagar? Não tem sentido. Por isso que é bom você cuidar da sua memória de trabalho. É mais barato cuidar da memória do que pagar DP e depois, com o passar do tempo, ter que tomar medicamentos. Vai por mim. Vai pela informação técnica aqui do psicólogo. Mas será que a gente pode melhorar a memória de trabalho? Essa é uma pergunta que a gente tem, que a gente gostaria de saber. Dá para aumentar a memória ou a gente nasce com tamanho limitado? Eu vou te falar, sim, é possível aumentar a memória de trabalho. Existem várias estratégias estudadas na psicologia, estudadas no campo da medicina, que podem sim ajudar a otimizar o uso da memória de trabalho e aumentar a sua capacidade. Eu vou citar algumas das mais famosas que você encontra por aí. Agrupar informações em blocos menores é muito mais fácil você lembrar. Se você tivesse que lembrar o telefone de celular de um parente, do seu namorado, seu marido, sua esposa, seu filho, se você tentar memorizar um número inteiro, não consegue. Mas se você fizer assim, 971908820, eu fiz agrupamento, não fiz? Ficou fácil, acabei de falar meu WhatsApp, falei na internet. Então ficou mais fácil, né? Se eu falar o número completo eu não sei, mas se eu falar 9, tá agrupado só 9. 7190, um bloquinho de 4, 8820, outro bloquinho de 4, fica mais fácil. Essa é uma estratégia extremamente importante quando você lida com cálculos numéricos ou números para memorizar. Vai por mim, essa é uma informação. Se você começa a seguir um padrão, você começa a ter mais memória de trabalho. Repetir informações em voz alta ou mentalmente até que elas sejam gravadas é uma outra excelente estratégia estudada. Essas estratégias são estudadas na psicologia. Por exemplo, se alguém te disser o endereço ou nome, você pode repetir algumas vezes para si até memorizá-lo. E eu nem vou falar de um outro conceito chamado de palácio da memória. Isso daí fica para um próximo vídeo. Se você quiser saber o que é palácio da memória, coloca os comentários aí, eu faço esse vídeo para você. Então você vai repetindo, nome, endereço, telefone, nome, endereço, telefone. Isso daí, se você repetir 7 vezes, né, dizem que isso funciona. O Ebbinghaus disse isso. Quem é da área dos estudos, está estudando para vestibulares, para concursos, provavelmente já se deparou com a técnica de Ebbinghaus. Se você repetir 7 vezes, funciona. Cara, e eu vou falar para você. Quando eu aprendi memória lá na faculdade de psicologia, eu gosto de relatar aqui fatos, né? Porque fica muito mais fluida a minha conversa. Quando eu fiz a faculdade de psicologia, a gente estuda a memória logo no primeiro, segundo semestre, essas funções cognitivas, funções superiores, funções básicas do cérebro, e eu me deparei com o Ebbinghaus, só contando a informação técnica. Se eu aprendi a memória, eu usei a tecnologia de Ebbinghaus. Cara, eu fiz a faculdade de psicologia, não fiquei de nenhuma DP, estudava faltando 7 dias para a prova, para qualquer prova, estudava como o Ebbinghaus falou, né? Isso de 7 vezes nos 7 dias anteriores. Ele não falou isso, eu estou fazendo uma adaptação e falando que isso funciona. Cara, e aí a memória de trabalho funciona bastante mesmo, tá? Vou te dar outra dica, como aumentar a memória, usar recursos visuais e auditivos para auxiliar a memória. Quando a gente fala de estímulos, né, a gente recebe estímulos, e são os estímulos que nos permitem ter memória. A gente recebe estímulo visual, auditivo, né, sonoro, tátil, olfato, paladar. Então, tátil, falei. Então, esses são esses estímulos que a gente vai receber pelo nosso organismo, ele vai conduzi-lo por meio de pulsos elétricos e a memória vai ser formada. Quanto mais estímulos diferentes nós tivermos, melhor. Por exemplo, se você vai falar sobre mapas, que legal você fazer o desenho do mapa do Brasil, mesmo que ele seja ruim, você vai saber onde está a Ilha do Marajó, o Rio Amazonas, onde fica o estado de São Paulo, o estado do Rio Grande do Sul, do Amapá, do Acre, né, do Rio Grande do Norte. Você vê que a gente vai posicionando, fazer desenho de estilo de mapa e falar o que você está desenhando é um estímulo interessante para você
ter mais memória, aumentar sua memória e trabalhar com a memória de trabalho. Isso funciona para esquemas de mapa mental. E, aliás, se você quiser um vídeo sobre mapa mental, Tony Buzan, ele é o cara, tá? Esquece que você conhece de mapa mental na internet. Muita gente aí que não é da área de psicologia falam besteiras, né? Então, se você quiser saber sobre Tony Buzan e mapas mentais, deixa nos comentários aqui que eu faço um vídeo joia para você. Então você pode fazer esquemas, você pode ouvir músicas, fazer paródias. Esses conceitos aí servem para ampliar a memória, ok? Quer mais uma para treinar a memória, treinar o cérebro? Vamos pensar em exercícios, pensar em jogos. É muito legal isso, estimula demais a memória de trabalho. Por exemplo, se você jogar xadrez, palavras cruzadas, alguns jogos online que desafiam a capacidade de armazenar e manipular informações, isso vai servir sem dúvida alguma para aumentar a memória que a gente tem, ok? Legal esse vídeo? Bom, eu espero que você tenha gostado do vídeo e aprendido um pouco mais sobre a memória de trabalho, essa memória que faz parte do cérebro humano. A gente pensa em abstrato. Se você quiser conhecer outros tipos de memória, coloca nos comentários. Eu queria conhecer a memória a longo prazo, memória emotiva, e eu vou estar fazendo esse vídeo para você. Se vocês quiserem outros assuntos sobre outras habilidades cognitivas, deixe seus comentários e sugestões abaixo. Não se esqueça de curtir esse vídeo e se inscrever no canal para acompanhar os vídeos que eu lanço semanalmente aqui no canal. Desse lado, vou deixar esses dois vídeos. Um deles com certeza faz sentido para você. E desse outro lado, estou deixando o botão de inscrição no canal, caso não seja inscrito. A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço e até a próxima. Valeu, tchau!